Home. Vamos ver se já ficou salvo o vídeo. Onde é que eu vejo isso? Channel. Pronto. Vídeos. Ó, já ficou salvo o primeiro vídeo que a gente É viu. live agora, né, pô? Não ficou salvo, não. Tá aqui, primeira aparição. 15 segundos. Ah, tá, broadcasting. Tá indo. Tá indo, né? Ah. Beleza, tá, pronto, já tá gravando. Beleza. Então, bom, então eu acho que inicialmente seria legal explicar, tipo, hello, exclamação sorteio. Acho que seria legal a gente pegar e dar uma explicada, tipo, nos objetivos da live, o que a gente pensa em conseguir, tipo, e tudo isso. Então tá. Falar um pouco do que tu faz e tal. Beleza. Quer começar? Quer que eu faça pergunta pra ti? Não, pode ser. Eu vou virar essa câmera pra mim. Beleza. Você vira aquela câmera pra você. E a gente conversa. Então, Perfeito. boa tarde, pessoal. Me chamo João. Sou programador há aproximadamente 10 anos. Atualmente atuo como Tech Lead. E tem um colega meu que quer começar a trabalhar na área, então estou dando uma força para ele com os estudos, o que seguir e o que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei. A minha intenção é tentar também reforçar os conceitos e as informações que eu sei, ou aliás, que eu posso ter esquecido, que eu vou relembrar. E é isso. Bom, eu sou o colega que tá tentando começar a vida de programação. Eu tô cursando sistemas de informação. Estou indo agora pro meu terceiro semestre. E já tô estudando na área da programação faz cerca de um ano. Ultimamente fui um pouco mais focado do que nos últimos meses. E o intuito da live é, primeiramente, conseguir aplicar grande parte dos conhecimentos teóricos que a gente vai adquirindo, porque é uma forma mais fácil e, na minha concepção, é uma forma mais correta de eu conseguir guardar o que tem que ser aprendido. E pronto, acredito que de inicial no início é isso. E agora a gente vai explicar mais ou menos um primeiro projeto, porque eu expliquei pro João algumas coisas que eu gostaria de... Bom, eu nem falei como é que eu me chamo. Não falou. Para começo de conversa. Eu me chamo Emanuel e sou colega do João. Bom, a nossa primeira ideia, quando eu conversei com o João, eu expliquei mais ou menos para ele algumas coisas que eu queria entender. Mas a ideia inicial é a gente conseguir fazer um projeto onde eu consiga subir pro GitHub no futuro e começar a criar aí um portfólio de soluções ou projetos que a gente criou a partir de um determinado assunto. Então, a nossa ideia inicial seria Gastando o Pagode, foi o nome dado pelo João para o projeto, que é meio que uma lista de despesas e receitas que tu consegue lançar despesas durante o mês para controlar. O Menor perguntou pra mim o que eu preciso saber para começar na vaga júnior. Daí eu pensei bem e listei alguns itens necessários que eu acredito serem necessários para começar bem com uma vaga júnior. E com isso a gente pensou em algum projeto que conseguisse aplicar tudo. Então, o Gastando Pagode vai ser esse projeto, como a Ana falou, para lançar despesas e receitas. Ele vai envolver front-end, back-end, API REST, banco de dados. A gente vai tentar implementar um banco de dados baseado em cache. A gente vai brincar um pouco com bibliotecas de JavaScript de gráficos. E alguns frameworks, como acho que a gente está para definir qual framework a gente vai usar para fazer o front-end ainda e qual vai ser o back-end. Então tudo isso a gente vai definir junto. Essa primeira live que a gente está fazendo é para definir exatamente como a gente vai criar esse projeto. A gente tem uma ideia macro, agora a gente vai começar a detalhar mais e ver onde isso vai dar. Acredito eu que vai ser um projeto de uns 6, 7 meses e é isso. Também a intenção da live é tentar ajudar pessoas que estão na mesma situação do Emanuel ou se alguém quiser ajudar, exatamente, vou receber ajuda dessas pessoas. Se alguém puder ajudar.
E é isso. Acho que Acho que a ideia inicial da live ficou bem clara e a gente pode começar a tentar desenvolver ou desenhar uma determinada solução. Pode. vamos ver só. Ué, qual é do chat? Parecendo a Jade do clone com uma estrela nas costas. Isso aí eu não conseguia mais me concentrar. Que estrela nas costas, Eu Felipe? não faço a menor ideia nem de quem é o clone, do clone com uma estrela nas costas, mas tá tudo certo. Ai, vamos virar a câmera agora aqui. Mas pronto. Vamos lá. Tem que pegar aqui. A gente tá tendo uma pegada de usar duas câmeras pra... É isso. Sei lá, a gente vai testar, ver se vai ser legal. Se não for legal... Vamos ver como vai ser isso. É claro que, por exemplo, hoje eu tô na casa do Castelo, né? Eu tô na casa do João. A gente mora longe, um na casa do outro, então não vai ser tão fácil assim, cada um tá sempre aqui, né? Olha pra câmera. Temos ali eu moro no andar de baixo, o João mora no andar de cima, então é isso. É um caminho de 30 segundos. De 30 segundos pra chegar na casa dele. Então pode ser que às vezes eu faça da minha casa e ele faça da dele. Mas pronto. Então... Estamos ainda pensando quais dias a gente vai fazer live, mas a gente quer manter uma certa frequência. Exato. Até pra isso dar certo pra gente. Mas por enquanto a gente tá organizando ainda. Então pronto. Vamos dar uma olhada no design? Bora lá. Do que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Aqui a gente... Dá pra dar zoom assim? Como é que dá zoom? Hoje a gente tá acompanhado das nossas Isso. respectivas esposas, ajudando a gente no nosso setup. Meninas, como que tá o zoom? Dá de ler? Tem que ser maior? Tá bom assim? Vocês conseguem ler o que tá escrito no navegador? Eu tô escutando nós. Dá um pouco de delay, né? Então a gente espera um pouquinho. Sim. Mas tu Normal. configurou o delay? Tá bom. Tá bom, mas tu tá vendo na televisão, né? Se der zoom, sim. Tá, então vamos dar um pouco de zoom. Emanuel, pega o mouse, dá 2 cliques assim, ó, de levinho no mouse. Não clicar, só encostar mesmo. Assim, ó. Tipo, aqui é tipo fosse um mouse, tá vendo o mouse do trackpad? Sim. Então tu vai botar aqui, eu quero dar um zoom aqui. Tu vai meio que dar dois cliques. Não funciona. Não tá funcionando. Então tu vai fazer tipo. Tu vai fazer o zoom aqui. Clica no botãozinho. Isso, ou tu vai dar o zoom aqui, daqui aqui funciona também. Não funciona, filho? Funciona, filho. Não funciona. Então, a gente tá. Deixa eu pegar o mouse então. Pega aí. Pegar um trackpad. Fica mais Olha fácil. lá. Meu Deus. Então, Agora pessoas, eu a vou gente colocar. tá. Esse é um projeto que a gente falou, gastando pagode. A gente pensou em algumas coisas macros aqui, que ele vai ter que ter um cadastro de despesas, vai ter a parte de receitas e. A gente tava criando isso agora no meio-dia. Agora são o quê? 3 da tarde, é isso? São 3 da tarde agora. No começo da manhã a gente tava discutindo isso. E a Gi falou que era um conteúdo interessante pra gente colocar na live. Então a gente, antes de terminar de definir tudo, a gente trouxe o conteúdo. Então aí foi o caminho que a gente chegou até agora. Vamos lá então. Basicamente a gente começou bem no começo, bem nisso mesmo. Então a gente pensou, um gerenciador de contas tem que ter as receitas e as despesas. Para as despesas a gente precisa criar, editar, pagar e excluir as despesas. No criar vai ter despesas únicas, mensais, fixas. No editar vai ser um editar normal, acho que não tem muita edição que a gente possa envolver. Vai editar, descrição, valor. Isso. Vai entrar no tipo, por exemplo, se ele é despesa única, mensal fixa, vai conseguir editar o nome, o valor, a quantidade de vezes. Isso a gente vai envolver lá na parte de modelagem de dados. Quando a gente for criar as tabelas, a gente vai falar mais sobre o que uma despesa precisa ter, mas que é só as features, as funcionalidades macro. Pagar também é quase como editar e o excluir. Para isso, na criação, acredito eu que a gente vai ter que criar um banco de dados, certo? Para isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar um negocinho bacana aqui. Assim. Vincular para cá e aqui botar um textinho. Acho que o texto é texto. Aí. Banco de dados. A gente vai usar um banco de dados relacional, não sei qual ainda. Banco de dados relacional. Isso na criação, editar. Certo? Sim. Deixa eu só minimizar isso aqui para não atrapalhar
olhar, gente. E arrastamos pra cima. Deu. Vai se aplicar ao mesmo para... Acho que toda essa parte, na verdade, se aplica ao mesmo tópico, então eu vou fazer assim. Sim. O banco de dados, a gente vai... O que eu pedi para o João nessa primeira etapa é, por exemplo, eu fiz alguns cursos na Alura, eu já terminei algumas formações. A Alura, para quem não conhece, acredito que é bem conhecido, mas para quem não conhece, ela é uma plataforma de formação. Por exemplo, são cursos online, é uma plataforma bem completa até. E eu terminei alguns cursos, só que o que eu disse para o João e o que eu consegui perceber é que se eu não fizer meus próprios projetos, ou seja, se eu não passar por problemas reais e se eu não passar pelo trabalho que é implementar algumas funções, funções ou funcionalidades, eu não ia conseguir gravar eu não ia conseguir deixar salvo na minha cabeça tudo que eu preciso fazer e todo tipo de conhecimento que eu preciso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu pedi para o João era um sistema que a gente conseguisse utilizar um banco de dados para a gente conseguir, dentro desse tópico do banco de dados, conseguir detalhar melhor, por exemplo, o que é um banco de dados relacional, não relacional. Por exemplo, o João estava me explicando outro dia a situação da diferença de quando que tu deve usar um banco não relacional ou quando que tu deve usar um banco relacional, quais são os objetivos, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Então, cada tópico desse a gente pretende entrar dentro, comentar sobre, ter uma base teórica para a gente se apoiar, e depois que a gente já tiver entendido isso, por exemplo, a gente vai ter o banco de dados. Pronto, a gente vai ter que escolher qual é o banco de dados que a gente vai usar, se é o relacional ou não relacional. Isso. Por que a gente vai escolher o relacional, por exemplo? E aí a gente pode começar a ter esses tipos de discussões. Sim. É basicamente E a gente também espera que a comunidade discuta com a gente essas questões, por que escolher um ou outro. A Diana montou uma coisa no chat que a gente usa ferramentas para controlar nossas despesas mensais, só que a gente sente falta de uma feature em todas que a gente já testou, que é contas por pessoas, integrantes da família, tá ligado? Entendi. Sacou? Tipo, normalmente tu tem a tua conta da tua família, tudo agrupada, mas eu quero separar por contas da Pamela, por exemplo, contas da Emanuel, saca? Entendi. Se for uma família de 4, consegue... Isso, das crianças, dos avós lá. Então, a gente pode colocar como outra feature Perfil não, integrância da família, né? Sim. Conta familiar? Pode ser um perfil familiar ou algo assim. Perfil familiar, boa. Perfil familiar. Nesse perfil familiar a gente consegue adicionar... A gente pode dar um jeito de tentar adicionar uma outra... Fugiu o nome. Ai, Feature. caramba. É um feature, mas é um outro... Não é paradigma, é uma abordagem. Uma abordagem também de relacionamento chamada multitenância. Não sei como escreve, acho que é assim. Pronto. Beleza. O João já começou a usar os nomes que eu não faço a menor ideia do que é. Então, a gente vai... Exatamente. É assim que vai ser a live. Basicamente o João vai falar as palavras que eu não entendo e eu vou pedir pra ele ir explicando. Quando a gente chegar aqui, eu explico melhor o que é isso, como funciona, mas você já trabalhou em alguma empresa que tem multitenância e quando eu começar a explicar sobre isso, você vai entender o que é. Então pronto. Eu e o Manuel já trabalhamos juntos, há pelo menos uns 2 anos juntos. Acho que deu mais. Acho que deu mais. Deu. Mas tudo bem. Acho que é isso, perfil familiar, despesas, receitas. Vamos colocar aqui uns relatórios. Sim. Esquece os acentos com o Mac. Só Relatórios, balanço mensal. Isso. É que aí já vai começar, porque daí se a gente vai ter perfil familiar, a gente vai ter que ter o balanço mensal único. Despesas, receitas. Vai ter que ter o tipo de filtro. Por integrante da família. Caramba. É que eu não tô de frente pro PC, daí tá difícil. Família. Por integrante da família. Mas o que?
A gente pode botar uns gráficozinhos, Pode. trabalhar com gráficos. Mas aí, eu trabalhar com gráficos, como que a gente faria? A gente vai meter umas bibliotecas Já aí. teve biblioteca que faz isso, né? Isso. Beleza. Deixa eu meter umas bibliotecas pra isso. Tá. Então, o nosso Gastando o Pagode, que pode ser que depois modifique o nome do projeto ou algo nesse sentido, ele é o Gastando Pagode. Basicamente, é um aplicativo, é um programa que a gente vai conseguir lançar contas e receitas que a gente tem ao longo do mês e no fim ele vai dar a gente consegue tirar relatórios para saber, por exemplo, dentro de um determinado período, se a gente está no vermelho, se a gente está no azul, como seria basicamente para ter um controle maior das finanças do dia a dia. E tem muita coisa pra fazer. Então, É isso, acho que a gente botou algumas. A gente pode ir adicionando outras coisas depois. Isso aqui é só um mind map, só pra gente ter uma noção do que a gente pode criar, onde a gente pode chegar. Depois a gente vai criar nosso roadmap e separar por pequenas tarefas e ir implementando aos poucos. é isso. A nossa main linguagem a gente vai utilizar é JavaScript. JavaScript, vamos tentar usar o JavaScript em tudo, que é onde o Manuel está começando a aprender. E é isso. A gente está usando uma ferramenta qualquer de Mindmap, só colocar no Google vai aparecer várias. Particularmente eu gosto dessa do Miro aqui, porque é free também. A quinta série bateu. Beleza, e é isso. Pronto, eu acho que pro nosso primeiro vídeo tá feito. Acho que é isso, pessoal. Um abraço pra vocês e depois a gente volta Depois a gente volta com mais detalhes. Agora a gente vai planejar entre nós, que a gente não tinha planejado ainda. Beleza. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Meu Deus, cadê? Finaliza.